A paz do Senhor Jesus, crianças! Amém! Vamos aprender uma história da palavra do Senhor que mostra para nós o quanto Jesus é poderoso. E o nome dessa história é Jesus acalma a tempestade. Quem conhece essa história? Eu. Vamos ajudar a tia a contar então? Sim. A palavra nos conta que quando Jesus vivia aqui neste mundo, Jesus vivia cercado de muita gente. Uma multidão ficava em volta de Jesus. Sabe por que essa multidão ficava em volta de Jesus? Eu sei. Por quê? Porque todo mundo sabia da inteligência dele, da palavra. Sabe o que eles queriam ver? As curas de Jesus, os milagres, as maravilhas. E também queriam ouvir da palavra do Senhor. Porque Jesus trazia ensinamentos da palavra do Senhor. Olha só que bênção! E a palavra nos conta que certo dia, quando Jesus estava com seus discípulos e uma multidão em volta dele, eles estavam lá no Mar da Galileia, à beira do Mar da Galileia. E Jesus, então, estava ensinando a multidão, aos discípulos. Então, quando já foi tarde, os discípulos desejaram ir lá para o outro lado do mar. Jesus foi com eles? Sim. Foi. Jesus ia junto com os discípulos. Sabe o que eles fizeram? Como que eles iam atravessar o mar? Com um barco. Um barco. Olha só, vamos ver com a tia. Olha só. Jesus e os discípulos entraram num barco. E então eles iam sair da beira do mar da Galileia e iam atravessar o mar. Certo? Sim. Mas o mar estava tranquilo, não estava agitado, parecia que ia ser uma viagem muito tranquila, João. Mas de repente, sabe o que aconteceu, Gael? O que aconteceu? Fala, Sofia. Tempestade. Uma tempestade, isso mesmo. De repente, uma tempestade muito forte começou. Olha só, Pedro. Eles estavam no mar, parecia tudo tranquilo, mas de repente uma tempestade aconteceu. Começou a ventar forte, começou a chover e olha só, o que estava acontecendo? O barco estava se balançando. Olha só, Rebeca, Balançando. o barco começou a balançar. E os discípulos, será que ficaram calmos? Ficaram? Não, ficaram agitados, isso mesmo. E o que eles fizeram, Isabela? Chamaram Jesus. Chamaram Jesus. Sabe o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Isso mesmo. Olha aqui na outra imagem, olha o que Jesus estava fazendo. Dormindo numa almofada. Olha só! E os discípulos desesperados, Rebeca, não sabiam o que fazer. Acreditam que eles se esqueceram que Jesus estava com ele no barco? Não. Olha só! Mas eles de repente se lembraram que Jesus estava com eles no barco e foram até Jesus. Lembraram, o Mestre está conosco. Aquele mesmo Jesus que estava operando milagres, maravilhas, curas, estavam com eles no barco, Gael. E então eles foram até Jesus. O que eles fizeram então? O que eles fizeram, Sofia? Acordaram Jesus, isso mesmo. E quando Jesus acordou, João, Jesus estava assustado como eles? Não. Não estava, né, Isabela? Jesus não estava assustado. Jesus acordou, viu a tempestade, a chuva forte e os discípulos com medo, porque o barco estava balançando, as ondas estavam vindo, estava tudo agitado. E de repente, então, o barco podia fazer o quê? Podia cair, afundar, isso mesmo, podia entrar água dentro do barco. E aí, o que eles iam fazer? Mas quem estava no barco com eles? Jesus! Olha só que bênção! Isso mesmo, Salvador! E Jesus então acordou, viu a chuva forte, viu a tempestade, o mar agitado. E o que Jesus fez? O que ele fez, Esther? Ele acalma. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou, cala-te, aquieta-te. Falou desse jeito com a tempestade. E será que a tempestade continuou? Não, a tempestade cessou, não foi? Sim. Olha só que bênção. E os discípulos então ficaram maravilhados. Olha só que bênção, Gael. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus mandou o mar se acalmar, ele acalmou? Sim. Se acalmou, não acalmou? A tempestade parou. Os discípulos ficaram muito maravilhados. Sabe o que eles falaram, João? Falaram bem assim, olha só, quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem?
Olha só que bênção, Pedro. Jesus estava no barco com eles e quando Jesus mandou Isabela a tempestade acalmar, a tempestade acalmou, não acabou, Rebeca? Olha só que bênção. O mesmo Jesus que operava curas, maravilhas, milagres, também acalmou a tempestade. Eles não precisavam ter medo, porque Jesus estava no barco. Sofia, lembra de um louvor que a gente canta? Com Cristo no barco? Tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Olha só que bênção. E isso, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então, os discípulos, Esther, não precisavam ter medo, porque Jesus estava no barco, né, Gael? Jesus acalmou a tempestade. Sabe o que Jesus quer nos ensinar com isso? É ensinar a ser fiel. Nós precisamos ser fiel. E quando nós temos Jesus na nossa vida, tudo vai muito bem. Não é mesmo? Não importa a situação que nós estamos passando. Às vezes nós ficamos tristes, não ficamos? Sim. Ficamos com medo, ficamos assustados. Mas nós precisamos ter medo? Não. Porque quem está conosco? Jesus. Jesus. Salvador. O mesmo Jesus que estava com aqueles discípulos e acalmou a tempestade é o mesmo Jesus que está do lado de cada um de nós. O mesmo Jesus que, quando nós passamos por uma situação difícil, Ele nos ajuda, Ele nos socorre e Ele faz tudo se acalmar. Porque Jesus é poderoso para fazer todas as coisas. Olha só que bênção! Então hoje nós aprendemos que com Cristo no barco, Tudo vai muito bem. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém.